Então, qual o objetivo desta aula? É você aprender a analisar a performance do projeto, né? Muito se fala sobre avanço físico, o projeto está mal no custo, está mal na parte do prazo, porém não se verifica essas duas variáveis que estão muito correlacionadas de forma para saber se realmente esse custo não entra muito a fundo, né? Nós vemos que as empresas, quando elas têm um custo maior, elas não sabem dizer se esse custo maior foi porque avançou-se muito fisicamente ou porque foi uma improdutividade mesmo que houve na produção. Então, aqui nós vamos aprender, a análise de valor agregado, ela nos ensina isso, a analisar os dados de prazo, os dados de custo e chegar a uma informação verdadeira, mais próxima do real possível acerca da performance do projeto. Quando nós aprendemos a analisar a performance do projeto, nós estamos aptos a fazer esse processo de comparação, né? Que a análise de valor agregado é um processo de comparação, onde eu comparo o custo do projeto que eu estou tendo, né? O custo real, e a performance de prazo, essas duas variáveis, custo e prazo, com a minha baseline. Eu verifico como está o meu andamento nessas duas ópticas, prazo e custo, em relação ao que eu planejei, ao meu baseline. Qual o objetivo da análise? Saber a situação no momento e prever no final. A análise de valor agregado, ela tenta sempre isso, verificar a minha performance passada, verificar se essa performance passada continuará nesse mesmo ritmo no presente e, dado o ritmo projetado, se vai ser esse ou não, qual será a situação no futuro, né? Ela tenta correlacionar esses três tempos, o passado, o presente, para fazer prospecção, previsão do futuro. Porque desta forma nós conseguimos nos antecipar aos problemas. E aí nós entramos na questão de riscos. Quando nós estamos preparados para os riscos que vão ocorrer, quando nós estamos trabalhando de forma preventiva, nós podemos até explorar os riscos positivos, né, as oportunidades, e mitigar as variações indesejáveis. Em resumo, a análise de valor agregado, o objetivo dela é prover aos stakeholders, né, às partes interessadas, tanto interna quanto externa, informações para fundamentar a tomada de decisões. Que informações são essas? São as condições atuais do projeto, como está a performance de prazo, como está a performance de custo, está havendo muita variação, aonde está essa variação, performance passada e previsões futuras. As informações do meu passado não quer dizer que o passado não quer dizer que ele vai se repetir no futuro, apenas se você quiser. Você, gerente de projetos, você tem que se antecipar. Se você está vendo que o índice está abaixo, você tem que atuar para que esse seu andamento, a sua performance não prejudique a sua situação no futuro. Você se previne. Então, essa análise do valor agregado, ela subsidia, ela entrega, ela capacita as partes interessadas com informações e também serve de entrada para a equipe poder tirar suas conclusões acerca do projeto. Entendimento das causas de variações, obter o status real do projeto para poder fundamentar a tomada de decisão, porque é muito ruim uma equipe se basear em dados errados ou ruins e aí tirar conclusão errôneas. Olha que coisa mais prejudicial. Às vezes é melhor até não fazer nada do que tomar um rumo totalmente oposto ao que deveria. A análise de valor agregado, ela tenta o máximo. Essa ferramenta tenta o máximo te aproximar da realidade. Agora vamos falar sobre gerenciamento do valor agregado, né? Earning Value Management. Informações da performance do projeto, né? Do desempenho do projeto. Nós já ouvimos falar sobre isso. Há avaliações baseadas em 4 pontos-chave. As informações da performance do projeto levam em consideração o valor planejado, Planned Value, o valor agregado, Earned Value, o custo real, Actual Cost, e o orçamento no término, que é o Budget at Complete, que é o orçamento que eu terei
no final do meu projeto. Nós já vimos o gráfico com essas 4 variáveis. Olha aqui novamente. Aqui só estamos colocando mais essas duas aqui. Vocês viram na aula passada um gráfico onde tinha o actual cost, que é o custo real, aqui a baseline, aqui o valor agregado, o momento que foi feito a medição, né? Que foi feito tirar a fotografia, né, do meu projeto. Aqui é o valor que eu espero do meu orçamento ao terminar o projeto. Como nós podemos verificar aqui, eu estou eu estou agregando menos do que o planejado, correto? Então, já é de se esperar que haverá uma postergação no prazo. Então, os meus dados, meus estudos, estão mostrando que o projeto não vai terminar mais no Budget at Complete. Vai ter um acréscimo aqui, vai ter uma variação no final, que é o Estimated at Complete, que é a estimativa no término, né? E temos o Estimate to Complete, que é o para completar, né? Qual é a estimação para completar o meu projeto? Quanto eu estimo para terminar? É essa curvinha aqui. Eu tenho aqui o que já foi gasto e temos aqui o quanto que ainda falta. Vamos agora aos cálculos de índices e variações. Nós já vimos o cálculo desses índices aqui, desses 4. Vimos em português. Vamos agora tratar as fórmulas em inglês. Falei sobre cada um, mas é interessante que vocês gravem isso em inglês. Introdução, vamos lá. Variação de performance ou desempenho, né? Nós temos aqui cinco fórmulas que nós vamos ver. Na verdade, até algumas se desdobram em mais, mas nós temos 2 ópticas aqui de verificação do desempenho. Pela óptica da variação da performance ou pela óptica do índice de desempenho. Nós temos a variação de prazo, que é o Schedule Variance, e temos a variação de custo, que é o Cost Variance. E temos os índices de desempenho, né? Que é o índice de desempenho de prazo, Schedule Performance Index. Temos o índice de desempenho de custo, que é o Cost Performance Index. E temos o índice de desempenho para término, que é o To Complete Performance Index, que é o para completar, né? O índice de desempenho para término. E este índice aqui nós podemos ver de 2 ópticas. Podemos ver o que é o TCPI? É o seguinte, é a produtividade, qual é a taxa que eu tenho que atingir para conseguir terminar o meu projeto, ou no baseline ou na minha nova estimativa. Por isso, nós podemos ter o cálculo do TCPI sob 2 ópticas, sob a óptica do baseline ou sob a óptica da estimativa. O índice de desempenho para término, qual o índice de desempenho para terminar no meu baseline eu preciso ter? Aí você vai ver, se o projeto estiver atrasado, você vai ver que o índice vai ter que ser, vai ser maior, né? Ele vai ser mais arrojado do que a sua estimativa, que vai estar um pouquinho mais para frente. Existe o TCPI em relação à sua estimativa no término. Eu vou mostrar. Nós vamos ver aqui esses cálculos através da fórmula numérica, que fica muito mais fácil de entender. Temos aqui os dados do nosso probleminha. Temos aqui o Planned Value 40, é meu baseline, né? Estava previsto, nesse momento da medição, foi feita a medição. Estava previsto 40 unidades. Eu agreguei 32. Gastei 48. Porém, o meu budget at complete é 150, ou seja, o meu orçamento no término, o meu baseline está dizendo que o projeto vai acabar com um custo de 150. Porém, eu já vi que vamos dizer que isso aqui é minha primeira medição, eu já vi que o meu projeto está atrasado em relação ao custo e em relação ao prazo. Já dá para perceber que os dois são negativos. Vamos ver aqui, vou mostrar em termos de número. Vamos fazer primeiro a análise de prazo. Schedule Variance, né? A variação do cronograma, a variação do prazo, é Earned Value menos Planned Value. O que isso me dá?
Só substituir aqui, ó, 32 menos 40, deu menos 8, como já era de se esperar, né? A minha variação no prazo está em menos 8. Pode ser expresso também em termos de porcentagem. Essa variação em termos de porcentagem, você coloca a variação, o schedule value sobre o planned value. E aí nós chegamos à conclusão que dá, coloca SV, o valor que encontramos aqui, menos 8, sobre PV, que é 40. Está aqui. 8 sobre 40, menos 20%. Significa que 20% do trabalho planejado não foi realizado. Ou seja, eu estou caminhando no índice mais lento do que eu estava prevendo, do que eu previ na minha baseline. SPI, que é o Schedule Performance Index, é Earned Value, que é o valor agregado, sobre a minha baseline, sobre o meu Planned Value. Substituindo o EV 32 sobre o PV 40, deu 0,8. Ou seja, o trabalho está sendo realizado numa taxa de 80% do planejado. Não estou a 100%, eu estou caminhando a 80%. Essa é minha análise em relação ao prazo. Vamos ver como é que é a situação do meu projeto em relação ao custo, dados essas informações, né, que eu retirei, não vou dizer nem informações, dados esses dados que eu retirei, né, do meu projeto. Informações são os dados trabalhados. Vamos trabalhar sobre essa ideologia. Análise de custo, eu tenho cost variance é igual Earned Value menos o Actual Cost. Earned Value 32 menos AC 48, 32 menos 48 dá menos 16. Em termos de percentagem, colocamos o CV, que nós achamos aqui, menos 48, sobre o EV, 32. 16 sobre 32. O que nós chegamos ao menos 50%. Significa que o projeto está 50% acima do orçado para o trabalho desempenhado. Ou seja, estou tendo uma ineficiência aqui em relação aos custos. Estou tendo muito retrabalho, estou comprando no valor acima do que estava sendo, do que foi planejado. Temos aqui o nosso índice, o Cost Performance Index, que é Earned Value sobre Actual Cost, né, que é o valor agregado sobre o custo real. Deu 32, que nós pegamos aqui, e o AC está aqui 48. 32 por 48 dá 0,67. Ou seja, significa que a cada 100 unidades monetárias gastas, apenas 67% é agregado de valor realmente. Eu estou jogando fora dinheiro aqui, com ineficiência. Tirado, nós vimos essas duas ópticas de prazo e de custo. Vamos fazer uma interpretação básica das medidas de desempenho do nosso Earned Value Management. Nós temos aqui as medidas de desempenho. Eu, para facilitar a visualização, coloquei que quando a situação é boa, ela está em azul, quando é neutra, está de preto, e ruim, de vermelho. E aí nós cruzamos os dados. Ó. Se eu tenho a minha situação, minha variação em prazo e meu índice de performance de prazo estão bons, estão acima de 0 e acima de 1, quer dizer, estou trabalhando numa taxa acima de 100%, né? Eu sei que eu estou com o projeto à frente no prazo e abaixo no custo. Na situação totalmente oposta, quando eu estou com a parte de meu prazo está mal e o meu custo também está mal, eu caio aqui na região vermelha. Quando eu tenho uma parte ruim e a outra neutra, acontece que eu estou bem no prazo, aqui no caso, né, no prazo. Estou bem no prazo, estou no prazo certinho, né? Estou no prazo, porém eu estou acima no custo. Por quê? Porque o meu índice de performance de custo, ela está menor que 0, ou seja, eu estou jogando dinheiro fora, como eu mostrei ali aquele 0,67. Estou andando meu dinheiro está sendo gasto numa proporção bem maior do que eu imaginava. E quando tenho um índice, uma óptica boa, o prazo está bom, mas o custo está ruim, aí eu caio na zona amarela. Aí é necessário fazer uma análise, ver se esse atraso no meu cronograma compensa o que eu estou tendo que eu estou guardando em termos minha performance em custo, ou se esse meu adiantamento no prazo compensa o custo que eu estou tendo a mais para realizar as atividades. Porque muitas das vezes o planejador ele prefere às vezes uma atividade no caminho crítico, ele preferiu mudar o modus operandi dela
E dessa forma ele conseguiu antecipar o cronograma, para ele ganhar uma folga, sabendo que lá na frente ele vai ter um certo problema. Então ele já se antecipa, né? Isso é muito interessante para você se prevenir mais à frente.